Olá, meus caríssimos e amados irmãos e irmãs. Amanhã celebraremos a festa de Pentecostes. Hoje é o último dia desse tempo pascal. Com a festa de Pentecostes, nós já iniciamos novamente o tempo comum. E vamos ouvir o evangelho desse último dia do tempo pascal, que está em João 21, de 20 a 25. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, hoje, com este evangelho, nós encerramos o evangelho de São João, que estamos refletindo durante todo esse período da Páscoa, 50 dias da Páscoa. E amanhã, com a festa de Pentecostes, na segunda-feira, com a festa de Maria, Mãe da Igreja, retomamos o tempo comum, né, que foi deixado lá na terça-feira de Carnaval, né? Na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo quaresmal, depois os 50 dias do tempo pascal, e agora retomamos novamente essa caminhada nesse tempo comum. E são estes os versículos que encerram o quarto evangelho. Quando foi escrito esse final aqui do evangelho de São João, alguns teólogos são unânimes em dizer que certamente o apóstolo João já havia morrido, e esta morte parecia contradizer a profecia de Jesus. Por isso o redator replica apologeticamente que Jesus não afirmou explicitamente que João não morreria, mas simplesmente pronunciou a seu respeito uma frase enigmática, que é o versículo 24. Esse é o versículo 22, né, que Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isto? Segue-me. Pedro estava preocupado com João, mas Jesus, para cada um de nós, ele tem um chamado, irmãos. O meu chamado é diferente do seu. Somos chamados pelo mesmo Mestre, mas cada um na igreja é chamado para uma função, para um serviço. O padre, o bispo foi chamado para uma função, o papa foi chamado para uma função. Quem chama é Deus. Segue-me. Aqui nós vemos, dentro do chamado de Pedro, que já havia feito para ser discípulo, Jesus faz um outro chamado: segue-me. Agora de segui-lo no caminho da cruz, no caminho do Calvário. Sabemos que nem todos são chamados a viver e a ser martirizados, mas Deus nos chama a dar testemunho. Você foi chamado a ser pai, a ser mãe, e no seu trabalho, no seu telônio do dia a dia, seja qual for a sua profissão, seja de lavrador, seja de médico, de doutor, de promotor, de juiz, não importa. A graduação sua na sociedade. O importante é que cada um de nós desenvolva no trabalho que fomos chamados a realizar. Ali há um chamado maior, o chamado a evangelizar,
o chamado a dar testemunho de Jesus onde quer que nós estejamos e seja qual for o chamado que ele te fez. Pedro, Jesus diz, não se preocupe. Pedro viu aquele discípulo, Senhor, que vai ser deste? Estou te chamando a você, segue-me, Pedro. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, que te importa? Segue-me você. Escuta o chamado que Deus está te fazendo para você hoje. Não fique olhando para se o outro está fazendo ou não está fazendo, se o outro fez ou deixou de fazer, se o outro é mais querido ou menos querido, se o outro tem mais dons ou menos dons. Segue-me, segue-me. É preciso reavivar em nós essa chama do amor de Deus. E aqui, encerrando o Evangelho de João, ele nos deixa essa notícia, nos dá essa boa nova. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, meus amados, nós temos tantas coisas de Jesus, mas essas que foram escritas é para o nosso testemunho, para dar, que a Bíblia nos revela quem é Jesus. Jesus é Deus. Nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, padeceu, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está à direita do Pai. E de novo há de vir julgar. E há de vir julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Jesus é Deus. Somos seguidores do próprio Deus que veio nesta terra para nos mostrar o caminho. E ele se fez caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Creamos em Jesus Cristo e aceitemos que ele reine sobre nossas vidas. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até segunda-feira, se Deus nos permitir.